senhoras e senhores, chegando para mais um vídeo para a gente falar dessa parte final da terceira rodada da Champions. Quarta-feira que foi movimentada, teve Messi fazendo golaço, teve Haaland continuando a sua sequência absurda de gols, de jogos fazendo gols. E no geral a gente vai fazendo aquele mesmo pique de sempre, jogo a jogo, grupo a grupo, seguindo a ordem para ficar mais lógico. Vamos começar falando de grupo E, grupo que teve Chelsea 3-0 para cima do Milan, vitória super importante do time do Chelsea. No geral, era uma vitória bem necessária, principalmente por ser um confronto direto e pelas duas primeiras rodadas do Chelsea, na qual eles vinham se dificultando, eles só tinham um ponto na competição, foi a primeira vitória, obviamente, e agora se mantém, fica vivo na briga, consegue um resultado que pode ser muito importante, justamente por ser contra o Milan, por tirar pontos do Milan. Se o Milan tivesse vencido, o Milan teria ido a 7 pontos, complicaria demais a vida do Chelsea. Então, dá um respiro, mas é um time que ainda precisa se encontrar. Tem um técnico que chega há pouco tempo, tem a saída do Tuchel, a chegada do Graham Potter. Então, obviamente, ainda está passando por um processo de adaptação, um novo técnico, mas ficar de fora do mata-mata da Champions seria, obviamente, um fracasso muito grande, um dano muito grande para esse início de projeto do novo técnico do Chelsea. Conseguir essa vitória era essencial por isso, com tranquilidade, ainda mais passando por cima do Milan com autoridade, 3-0, sem sofrer muitos riscos. O Milan, que é um time competitivo, não é uma potência hoje ainda, quem sabe daqui um pouco, daqui umas temporadas, mas no geral é um time bem competitivo. O Chelsea não sofreu risco nenhum, fez os seus 3 gols e garantiu a vitória com tranquilidade para ficar com o segundo lugar do grupo, porque em primeiro a gente tem o Salzburg, que venceu o Dinamo de Zagreb em casa, 1-0, gol do Noah Okafor, que a gente já falou inclusive dele aqui, é um jogador jovem, acho que ele está com 23 anos, e eu gosto do futebol dele. Já falei aqui em um vídeo no canal que a gente de vez em quando fala sobre promessas, dos jogadores com potencial. Já falamos do Okafor, ele fez o gol de pênalti decisivo, vitória super importante para o Salzburg, é um cara de talento, como eu já falei, o Okafor. Mas o Salzburg não é só ele, é um time que pode dar mais trabalho do que já está dando, primeiro lugar no grupo. Tem o jogo agora fora de casa contra o Dinamo, para quem sabe chegar a 8 pontos, se colocar de vez na briga por essa vaga, que ainda pode ser de Chelsea e Milan. Os dois estão muito próximos também da liderança, mas o Salzburg está ali. Se tirar pontos de um dos dois e conseguir a vitória contra o Dinamo, pode beliscar essa vaga. O Dinamo, esse que tem 3 pontos, não está fora no momento do grupo. Primeiro o Salzburg com 5, segundo o Chelsea com 4, empatado com o Milan também com 4 pontos na terceira colocação, e o quarto o Dinamo com 3. Tem chance para todo mundo, pode tudo acontecer, vai ser um grupo interessante de ver nas últimas 3 rodadas, promete bastante. Seguindo para o grupo F, o grupo do Real Madrid, líder isolado com 9 pontos, com um pé na classificação e graças hoje aos brasileiros. Muito interessante ver Rodrigo e Vini Júnior decidindo, Real Madrid 2-1 para cima do Shakhtar, com o Benzema em campo, e a gente tem eles dois, o brasileiro, sendo a peça fundamental, as peças fundamentais do time. Rodrigo com um gol e uma assistência, e o segundo gol, obviamente, do Vini, eles mostrando mais uma vez o quanto eles podem ser importantes para o time, o quanto eles podem contribuir, dando mais variedade ofensiva para o Real, que o Real precisava bastante disso. Na última temporada foi campeão da Champions com muitos milagres do Benzema, o jogo passando bastante por ele, o Real sofrendo muito quando estava sem ele. Isso caiu um pouquinho com o início de temporada voando que o Vinícius teve, e a tendência é diminuir com a evolução tanto do Vinícius, a consolidação dele como um dos melhores do planeta na posição dele, e o Rodrigo crescendo ainda mais para desafogar um pouco o Benzema. O Real ainda sofre quando não tem ele, mas sofre menos, e a tendência é que diminua. Quem agradece isso é o Ancelotti, obviamente, todos os torcedores do Real Madrid. E garante uma vitória tranquila, de certo ponto, 2-1, mas sem sofrer tantos riscos assim. No geral, tem um dado interessante que foram 36 chutes no gol do Real Madrid, apenas 14 no gol mesmo, mas 36 tentativas, atacou bastante. É um time que mostra mais criatividade do que de costume, que o Real costuma sofrer, inclusive a volta do Benzema impacta nessa melhora, obviamente. No outro jogo do grupo, Leipzig 3-1 para cima do Celtic. A gente tem 2 gols de André Silva, extremamente importante essa vitória para o Leipzig, e obviamente o fator decisivo do André Silva. Outro gol foi do Nkunku, que já tinha feito uma belíssima temporada na última edição de Champions. Um Leipzig que se coloca na briga, teve um início difícil, perdeu, salvo engano foi goleado para o Shakhtar, mas vai se desenhando um confronto direto entre Leipzig e Shakhtar. O Leipzig agora joga fora de casa contra o Celtic, busca uma vitória para passar à frente do Shakhtar e quem sabe se colocar numa situação mais confortável,
mas parece se desenhar um confronto decidido dessa segunda vaga entre Shakhtar e Leipzig, apesar de que o Celtic ainda tem chance, tem possibilidade sim, por restarem 3 jogos, mas no geral vai ficar mesmo essa segunda briga, essa briga pela segunda colocação, porque o Real está distante e deve garantir, talvez até na próxima rodada já tenha grande chance de garantir a sua classificação. Seguindo para o grupo G, grupo do Dortmund e Sevilha, também do City, mas vamos falar primeiro de Dortmund 4-1 no Sevilha. Jogaço do Dortmund, um Sevilha que sentiu muito a ponto de partida inicial da goleada do Dortmund. Um Dortmund que jogou muito bem, foi eficiente, foi criativo, gerou muito jogo. O Sevilha também criou oportunidades. O Sevilha chegou a quase 20 finalizações, 20 tentativas de finalizações a gol. Não foram, obviamente, todas no gol, mas mostram um fato criativo interessante. Teve mais posse, quase que 60% de posse, mas era um time que sentiu muito gol e desorganizado em alguns momentos. O Sevilha vem de uma sequência não muito interessante. Esse início de temporada do Sevilha está abaixo. O Lopetegui sentindo pressão, sofrendo pressão até o treinador do Sevilha. O Dortmund se aproveitou disso. Era um confronto absolutamente direto por essa segunda vaga. A primeira é muito desenhada para o City, não tem nem como não ser. E o Dortmund busca um resultado fora de casa, 4-1. Agora, para o Dortmund se classificar já na próxima rodada, ele só depende dele. O City muito provavelmente deve ganhar do Copenhague e o Dortmund joga em casa contra o Sevilha, ganhando, chega a 9 pontos, já ficando 7 pontos à frente do Sevilha, restando 2 jogos classificado. Então, tem tudo, a faca e o queijo na mão para se classificar. Resta apenas esperar e fazer a parte dele. No outro jogo, o City ganhou de 5-0 do Copenhague, com um dos destaques da rodada, Erling Haaland. O Haaland, mais uma vez, fazendo gol. Hoje foram 2. É inacreditável o senso de posicionamento, a qualidade na finalização, a variedade de jogadas. Ele faz de primeira, ele faz no rebote, faz tudo. Cabeceia, uma força absurda. O Haaland é uma força da natureza. A gente já falou um pouco dele aqui no canal, um vídeo mais específico. Mas hoje, só para dar aquela pincelada, o cara, ele tem tudo para ser um dos maiores artilheiros da história do futebol. Não tem como, é imparável, é praticamente imparável. 5-0, os outros 3 gols. Um foi gol contra, outro do Mahrez, outro do Julián Álvares. Mahrez com um gol e uma assistência. E o City, acho que o mais impactante tem um dado que eu coletei para esse vídeo. O City ele deu 30 chutes, 30 finalizações, 16 no gol, mas ele não sofreu nenhum chute no seu gol. É um time que cria muito e é um time que se defende bem. Se defende com a posse, se defende sufocando o adversário, se defende sem deixar o adversário jogar, perdendo a bola e pressionando rápido. Mas é uma forma excelente de defesa. O adversário sem a bola não consegue fazer nada. E quando você está com a bola, você cria mais. Você tem mais oportunidade para criar. O City sabe disso, o Guardiola sabe disso, ama isso. E é um time extremamente competitivo, forte, favorito ao título da Champions. É esse City que aí vai seguir enfileirando vitória. E no mata-mata promete demais. No grupo H, Benfica e PSG ficaram no 1-1. De um lado, o golaço do Messi, com a participação dos 3 na jogada. Trio M&M cada vez mais entrosado, funcionando. Mbappé percebendo que ele tem que contribuir para que o time funcione e para que o time entregue coisa para ele também. Quanto mais ele entrega, mais ele recebe. E no geral, a gente tem Messi com a finalização absurda de sempre, canhota, bola colocada, super difícil de pegar. Benfica mostrando que é um time competitivo, indo atrás do resultado, conseguindo com um gol contra Danilo Pereira e dando trabalho ao PSG. O Donnarumma foi um dos melhores na partida, principalmente do lado do PSG, defendendo muito, defesas difíceis, incomodado sempre. Benfica que teve até a oportunidade de virar o jogo lá para os 10 minutos finais com o Rafa fazendo fila e chutando, mas o Donnarumma pegou. Partida fundamental do italiano, que conseguiu conquistar um ponto importante para o PSG. No final foi isso, o PSG teve chance de tomar a virada. É um grupo que o Benfica tem pela frente. Tem o PSG, ainda vai jogar fora de casa, mas tem um confronto direto contra a Juventus. O Benfica ganhou deles no primeiro jogo, mas ainda tem um segundo pela frente. Uma vitória agora aliviaria muito o Benfica, deixaria mais tranquilidade para jogar o próximo jogo. Tem plena capacidade de se classificar contra a Juventus, mas ainda está em aberto. PSG líder com 7 pontos, Benfica segundo lugar com 7 pontos, Juventus em terceiro com 3. Hoje ganhou os primeiros 3 pontos, vitória para cima do Maccabi Haifa por 3-1. Destaque para... tem os 2 gols do Rabiot? Tem. Tem o Vlahovic fazendo gol, mostrando que é uma contratação muito interessante da Juventus e que vai crescer demais, continuar evoluindo, um grande jogador? Tem. Mas o Di Maria meteu 3 assistências. É um cara que podem conferir aqui neste canal. Eu falei que este cidadão poderia ser uma contratação muito interessante para a Juventus quando eles fecharam lá atrás.
Assim como eu confiei também numa possível volta do Pogba a jogar um bom futebol. Tá lesionado, ainda não jogou, tem margem, quem sabe. Mas o Di Maria eu falei, olha, é experiente, mas é talentoso demais, tem um perfil que combina, a Juventus pode se aproveitar muito dele. E o cara hoje já fez um hat-trick de assistências muito interessante, um começo legal do Di Maria, não é excepcional, mas que mostra que ele tem muito a entregar. E a Juventus precisa muito dele. Se quiser se classificar, tem confronto direto contra o Benfica, vai precisar bastante da participação de Di Maria, até para ligar Vlahovic, ligar a Milik, é um cara com esse poder de criatividade e que pode ajudar demais o time italiano. O grupo está em aberto para essa segunda vaga, acho que o PSG vai se classificar. Confio até que ganhe do Benfica no Parque des Princes. E no geral, tem um confronto que vai realmente decidir essa segunda vaga, que promete ser bem interessante. Bom, vamos finalizando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Muito obrigado a você que assistiu. Se você está chegando por aqui agora, que eu sei que tem gente chegando no canal, agradeço demais a vocês que estão vindo pelos meus pedidos aí em comentários, muito provavelmente de vídeos da TNT Esportes. Fazer o que? A gente tem que tentar. Gostou do conteúdo? Se você já está inscrito, curte, compartilha para os seus amigos, que me ajudam demais para a gente crescer pouco a pouco o canal humilde aqui deste que vos fala. Agora só semana que vem, né? Mas tem vídeo no final de semana aí, deve ter ainda essa semana algum vídeo. A gente tá sempre aparecendo, não se vive só de Champions. Tem campeonato e muito campeonato bom por aí pra gente falar um pouquinho também. Valeu, tamo junto, até o próximo, tchau!